Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o Salmo de número 150. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. O Salmo 150 é um salmo bem curtinho, mas mesmo assim a gente consegue ver a estrutura dele, entender a mensagem principal. Como os salmos de fechamento do livro, desde o 146, começa e termina com a mesma estrutura, que é louvai ao Senhor. Isso na tradução que eu uso. Algumas traduções mudam aí para aleluia ou para alguma outra palavra que denota a mesma instrução de que devemos louvar ao Senhor. Inclusive essa palavra que Almeida traduziu como louvai-o ou louvai ao Senhor é halal e ela aparece 13 vezes só aqui no Salmo 150, mesmo sendo um salmo curto. Então, a direção geral do salmo aí é de que nós devemos louvar ao Senhor. Um salmo curtinho, dá pra gente passar bem rápido por ele, mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas. O salmo se divide em 4 partes, a primeira parte é o onde, a segunda parte é o porquê, a terceira parte é o como e a quarta parte é o quem. Cada uma dessas partes falando sobre louvar ao Senhor. Então quando a gente olha para o versículo 1, a gente lê o seguinte: louvai ao Senhor, a mesma forma de início. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, tanto no seu santuário quanto no firmamento do seu poder. A gente leu algo bem similar no Salmo 148, onde a gente falou sobre o louvor desde os céus e o louvor desde a terra. Aqui olhando para o todo, então, devemos louvar a Deus em todos os lugares, em todo momento devemos louvar ao Senhor. No versículo 2, a gente vê o motivo, os motivos pelos quais devemos louvar ao Senhor. Lá está escrito o seguinte: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Ou seja, louvai a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, vai fazer, adore a Deus por quem Ele é. A gente viu algo similar também no Salmo 147. A gente vê que realmente esse Salmo 150 parece aí ser um resuminho de tudo que a gente veio lendo. A terceira parte da estrutura é o como, e a gente vê ali dos versículos 3 a 5, está escrito o seguinte: louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufo e a flauta, louvai-o com o instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Aqui mais importante do que o instrumento que está sendo citado pelo salmista é a instrução geral, como eu falei nas outras partes aqui. Louve a Deus com tudo o que você tem. Louve a Deus com a sua vida, louve a Deus com as suas palavras, louve a Deus com as suas atitudes, louve a Deus com aquilo que você pensa, louve a Deus com aquilo que você faz, louve a Deus no seu trabalho, louve a Deus na sua escola. A sua vida, a nossa vida, deve louvar a Deus. Então esses instrumentos aqui, na minha opinião, simbolizam muito mais a nossa vida como um todo do que um instrumento específico. Devemos louvar a Deus com música, devemos louvar a Deus sem música. Passamos por isso também nesses salmos de fechamento. Se você não está fazendo o estudo do nosso estudo do livro de Salmos, faz o estudo completo. Já falei dos salmos de abertura, estou falando agora aqui dos salmos de fechamento. Logo a gente já vai ter muito mais conteúdo do livro de Salmos, então faz o estudo completo. É sempre melhor quando você faz o estudo completo, porque você se aprofunda mais no que a gente está falando e vai entender as referências que eu estou fazendo aqui. E a gente fecha ali esse salmo no versículo 6 com o quem. Quem deve louvar ao Senhor? Um versículo muito famoso, uma parte do salmo muito famosa. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, como eu falei, parece ser um resumo aí do final do livro, o Salmo 150. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Todas as pessoas louvem ao Senhor. Tudo o que existe, louva ao Senhor. O livro de Salmos, então, é um livro poderoso para as nossas vidas. Na minha opinião, ao longo desse livro, com todos esses poemas, a gente consegue ver a maturidade da fé. Maturidade da fé que, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas perseguições, mesmo nos momentos de dor,
continua reconhecendo Deus como o nosso Senhor, continua reconhecendo Deus como o nosso Salvador, o nosso provedor. Me parece que esse livro de Salmos canta muito sobre a vida como ela realmente é. A vida do cristão, a vida da cristã, não é perfeita, não é sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dor no meio do caminho. A dor, ela faz parte da vida, ela faz parte do nosso crescimento. Tiago vai falar bastante sobre isso lá na epístola dele, né? Mas a gente vê que a dor faz parte do crescimento. E o livro de Salmos é um livro que fala muito sobre isso. Um livro que é muito humano na forma de louvar a Deus, lembrando-se das dificuldades que nós passamos nas nossas vidas, mas sempre reforçando que o Senhor continua sendo o nosso Pai, o nosso provedor, continua sendo a fonte da nossa alegria e digno de todo louvor, de toda adoração e de toda honra. Um livro, na minha opinião, apesar de ser poético, um livro muito sóbrio nas conclusões que ele nos traz, né? Quando você analisa o livro como um todo, como eu falei, então você vê isso, que é um livro muito humano, um livro que fala sobre o Senhor, claro, entenda o que eu estou falando, mas um livro muito humano na sua percepção de como é a vida aqui na Terra. Com dores, com dificuldades, mas louvando ao Senhor. Eu espero que esse livro de Salmos tenha falado muito com você. Se você ainda não fez o estudo completo, né? A gente está fazendo aqui aos poucos o estudo, continua fazendo o estudo completo. Logo a gente já vai ter aqui muito mais vídeos de cada um dos salmos desse livro, mas é importante que você entenda desde já que esse livro de Salmos ele é um livro fala muito sobre a nossa vida, como ela realmente é. Um livro magnífico que a gente tem que estudar, tem que guardar no nosso coração, e dessa parte de fechamento do livro, a gente deve se lembrar que devemos louvar ao Senhor sempre, em todas as circunstâncias, de todas as maneiras. Você já sabe, né? Lá no blog tem os desafios desse salmo. Então, se você está fazendo esse estudo completo com a gente, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, vai lá pro blog, lê tudo que eu escrevi sobre esse salmo. É um salmo bem curtinho, né? Dessa vez um vídeo e um texto um pouco mais curtos. Mas também faz os desafios desse salmo, vai te ajudar a se aprofundar ainda mais no entendimento do que a gente está falando aqui. Eu tenho terminado esses vídeos então com uma oração. Se você quiser, continue aqui conosco no vídeo, feche seus olhos, curve sua cabeça, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom. Te louvo porque o Senhor nos deu a sua palavra, te louvo porque o Senhor nos instruiu, o Senhor nos ensinou, o Senhor nos mostrou como louvá-lo. Nos mostrou, Senhor, ao longo da sua palavra, que devemos louvá-lo em todas as circunstâncias. Que isso fique guardado nos nossos corações, Senhor. Que teu Espírito Santo, em todos os momentos, nos leve a adorá-lo por quem o Senhor é, louvá-lo pelos teus feitos. Que a nossa vida louve ao Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada pessoa que está fazendo esse estudo, que o teu Espírito Santo fale com cada pessoa que está fazendo esse estudo, para que nós todos aqui aprendamos cada dia mais com a sua palavra e possamos aplicar em nossas vidas aquilo que nós temos aprendido. Peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos dando forças para estudar a palavra, nos guiando nesse caminho onde nós te conhecemos cada vez mais. Senhor, em nome de Jesus eu oro. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Pessoal, é isso. Continua fazendo esse estudo de Salmos. O estudo vai ficar cada vez mais legal. Deus abençoe a sua vida. Paz.